Olá, estamos juntos mais uma vez, hoje para estudarmos a lição 3 da segunda-feira, onde nós temos o título A Bela Noiva, e nós vamos ver alguns aspectos bem importantes, bem interessantes, aonde o autor da lição, nesse dia, ele pega o texto que está em Ezequiel 16, aonde ali é apresentada uma ilustração inusitada do interesse de Deus por seu povo. E resumindo a história, todos os versos ali, que vai até o versículo 16, a narrativa, mas apresenta Israel, a nação de Israel, como uma criança abandonada que foi deixada num campo aberto para morrer. Mas Deus vai, resgata, leva para casa, dá banho nela, e agora então, depois que ela cresce, desenvolve, casa com ela. E aqui nós temos mais uma vez a imagem poderosa de um casamento. E essa história, narrada ali em Ezequiel 16, ela ilustra exatamente a experiência de Israel. Todos esses detalhes que eu fui dando para vocês, conforme está na Bíblia, narra a trajetória desse povo que Deus separou para ser o seu povo, para representá-lo, para ter essa relação íntima com ele. E quando é que Israel se enquadra dentro desse contexto de estar abandonado, deixado em campo aberto, e onde se olhar e pensar assim, essa gente não vai se criar quando estava no deserto. Talvez também poderíamos pegar a parte quando estavam no Egito, como escravos, ou depois quando estão ali peregrinando no deserto. A gente vê Israel frágil, a gente vê Israel como uma nação comparada com as outras, que já tinha toda uma estrutura. A gente percebe que eles estão completamente desprezados ali. Mas Deus vai, tira eles daquela condição, estabelece eles na terra que havia prometido lá no passado para Abraão. Ali então as tribos divididas com o seu território, eles começam a praticar aquilo que Deus orientou para eles, principalmente no livro de Deuteronômio, onde aparece que se eles praticassem determinados ensinamentos de Deus, Deus os abençoaria. E com o passar do tempo, Israel foi se organizando, se estruturando, até que finalmente ele alcança aquilo que a gente diria assim, foi o ápice do ideal que Deus tinha para Israel no reinado de Davi e Salomão. Israel se torna uma nação conhecida a ponto de reis de outros lugares ou rainhas quererem ir até lá para conhecer o porquê da prosperidade deles, por que era uma nação tão organizada, por que as coisas davam tão certo para eles. E eles descobrem então que era por causa do Deus que eles serviam, que ao eles estarem em aliança, ao eles estarem em sintonia, ao povo praticar o que esse Deus tinha ensinado, Deus os abençoava grandemente. E assim Israel foi se desenvolvendo e se tornando uma nação destacada no mundo da época. Só que aí vem o grande problema, que o autor aborda na lição dessa semana, que foi quando, então, tudo estava bem com Israel, boa parte pelo menos, mas eles começam a confiar na sua beleza. Eles, em algum momento, deixam Deus de lado. Eles esquecem que foi Deus que colocou eles naquela situação, naquele lugar de destaque, e começam a olhar para si, começam a confiar em si, abandonam a Deus. E agora qual é a situação que eles se deparam? Vem o cativeiro, começa o cativeiro assírio que destrói então as tribos que agora eram tribos do norte, as 10 tribos do norte, e depois vem a Babilônia e acaba então levando em exílio, levando como escravos as tribos do sul, o reino de Judá. E aí a nação que Deus havia então cuidado, feito crescer, tornado bonita, ela agora se encontra numa situação desprezível novamente. A grande lição que Deus quer nos dar nesse dia, com essa história de Ezequiel, é que tudo o que temos e o que somos vem dele, é por causa dele e deve ser para a glória dele. E quando a gente esquece disso e começa a olhar para a gente, e começa a confiar na gente, e começa a buscar como parâmetro e como referência outras coisas que não seja Deus e a sua palavra, nós também corremos o risco de acabarmos como Israel, nos perdendo aquela beleza que ele nos deu e deixando de glorificar o seu nome. Então a grande lição que nós devemos aprender na segunda-feira é de que somos o que somos porque Deus nos resgatou, Deus nos cuidou, Deus nos restaurou. E Ele fez isso para que a nossa vida glorifique o nome dEle e que os nossos olhos permaneçam sempre nele, pois só assim estaremos seguros.
Que Deus nos abençoe para isso e que tenhamos confiança apenas nele, porque Ele é a nossa segurança. Deus te abençoe e até amanhã.